No coração de São Paulo, entre ruas movimentadas e restaurantes modernos, havia um lugar que prometia a experiência mais refinada da culinária contemporânea brasileira. Mas foi nos fundos desse restaurante de luxo que tudo começou, com uma panela de barro cheiro de coentro e um sotaque carregado de saudade. Dona Antônia era uma mulher de 52 anos, nascida em Juazeiro do Norte, pele morena tostada do sol do sertão, cabelos presos num coque simples e mãos marcadas pelo tempo e pelos temperos. Não era chefe de formação, não usava jaleco branco nem tinha curso de gastronomia, mas carregava o talento de 3 gerações de mulheres que cozinhavam com alma. Entrou no restaurante Raízes do Brasil como auxiliar de cozinha, lavando folhas, cortando cebolas, fazendo caldos e, vez ou outra, ajeitando o tempero dos outros. E foi assim, discretamente, que ela começou a mudar tudo. Mas ninguém percebeu, exceto um. Bernardo, 8 anos, neto do dono do restaurante, era uma criança sensível e retraída. Desde a separação dos pais, não falava muito, recusava comida, evitava contato visual e passava horas escondido com fones no ouvido e um caderno de desenhos no colo. O avô, Sr. Cláudio, era um empresário elegante, prático, que tratava a gastronomia como negócio, não como afeto. Bernardo só comia quando Dona Antônia cozinhava, e não era qualquer prato, precisava da história. Hoje eu fiz esse arroz de leite que minha mãe fazia quando o galo não cantava. E a gente sabia que vinha chuva boa para molhar a terra seca, dizia ela, servindo o prato com olhos brilhando. Bernardo ouvia calado, mas comia. E às vezes sorria. Era o único momento do dia em que o menino parecia menino de verdade. Dona Antônia começou a deixar bilhetinhos com cada prato. Esse feijão foi o primeiro que fiz quando casei com seu Zé. Ou essa carne lembra meu pai que sorria só de sentir o cheiro. Bernardo colava os bilhetes no caderno, como se fossem poesia, e aos poucos começou a desenhar os pratos. E ela: "Você acredita que um simples prato de comida pode curar silêncios?" Comenta: "A comida da minha avó era mágica. E se inscreve agora porque a verdade sobre Dona Antônia ainda vai te emocionar." Nas semanas seguintes, algo curioso começou a acontecer no Raízes do Brasil. Os clientes mais antigos, aqueles que vinham em busca de comida com gosto de casa, começaram a elogiar pratos que nem estavam no cardápio oficial. Um peixe ensopado com banana da terra, um angu cremoso com queijo de coalho, um bolo de milho servido ainda quente, com gosto de tarde de domingo. Mas ninguém sabia quem preparava. E Antônia continuava nos fundos, sem holofotes, sem nome em menu algum. Certa noite, um crítico gastronômico famoso apareceu de surpresa. Pediu o prato mais afetivo do cardápio. O chefe titular, um rapaz recém-formado, técnico, arrogante, tentou improvisar um risoto de mandioca com espuma de bacon. O crítico franziu o rosto. "Isso aqui me lembra hospital. Sem tempero, sem alma." Dona Antônia, que havia escutado a conversa da porta da despensa, olhou para a panela de barro que guardava em segredo. Estava fazendo um baião de 2 para ela mesma, porque o frio da noite lembrava sua terra. E antes que pensasse 2 vezes, colocou um pouco no prato e levou escondido até a recepcionista. "Diz que é cortesia da casa, mas não diz que fui eu." O prato foi servido. O crítico provou uma colher, depois outra, fechou os olhos e disse em voz alta: "Esse sabor é memória. Isso sim é o Brasil de verdade." No dia seguinte, Sr. Cláudio queria saber quem fez o prato. O chefe ficou em silêncio, e foi aí que o boato começou. Alguém na cozinha está cozinhando melhor que o próprio chefe. Mas ninguém desconfiava que fosse ela. Afinal, era só a cozinheira dos fundos, a que falava com sotaque carregado e usava pano de prato no ombro. Enquanto isso, Bernardo passava mais tempo na cozinha do que no próprio quarto. Fazia desenhos de Dona Antônia com avental e corações em volta. Começou a falar com ela frases curtas. "Você é legal. Hoje tá bom. Tem mais bolo?" Dona Antônia sorria e dizia: "Tem. E amanhã tem mais, se você vier." E ele vinha, todos os dias. Mas as coisas boas demais incomodam quem só vê números.
Você já sentiu que quanto mais você brilha, mais tentam apagar você? Comenta, já passei por isso. E se inscreve agora, porque o que vão fazer com Dona Antônia no próximo jantar pode mudar tudo. Naquela sexta-feira, o restaurante se preparava para um jantar especial com investidores estrangeiros. Era uma noite de gala. Tudo precisava sair perfeito. Cláudio andava de um lado para o outro com o paletó pendurado no braço, dando ordens, olhando o relógio, exigindo excelência. O chefe oficial organizava os pratos do menu. Tudo bonito, sofisticado e insosso. Dona Antônia, como sempre, estava nos fundos, em silêncio, descascando mandioca e tentando fingir que não se importava. Até que Bernardo apareceu, vestindo uma camisa social e segurando o caderno de desenhos. Parou na cozinha, olhou ao redor e perguntou: "Cadê a comida de verdade?" Todos riram, menos Antônia. Ele caminhou até ela e disse: "Faz aquele arroz amarelinho, igual o da história da sua avó." Ela hesitou, mas foi. E enquanto a cozinha de alto padrão se preparava para impressionar os ricos, Antônia preparava um arroz simples, com cúrcuma, alho e cheiro verde, e muito amor. Só não sabia que seria sua última vez ali, porque naquela noite, quando um dos investidores reclamou do prato principal e pediu algo mais brasileiro de verdade, Cláudio, pressionado, mandou servir o arroz de Antônia. O prato foi um sucesso. A mesa aplaudiu. O investidor quis conhecer quem fez. "O chefe foi brilhante", disseram, mas o chefe envergonhado revelou: "Não fui eu, foi a cozinheira dos fundos." Cláudio ficou vermelho. Levantou-se da mesa. Marchou até a cozinha como um furacão e gritou: "Dona Antônia, a senhora está despedida, silêncio." "Como é que é?" Ela perguntou sem entender. "Isso aqui não é boteco. Não admito que funcionários saiam do lugar que foi dado. Não mais. Está dispensada." Ela olhou para Bernardo, que assistia tudo escondido. O menino ficou parado. Depois correu até o avô e disse: "Ela é minha amiga. A comida dela me faz feliz. Ela conta a história com gosto." "Bernardo, isso não é assunto seu." Mas ele não se calou. Foi até a frente do restaurante. Subiu num banquinho e chamou a atenção de todos. "Essa é a Dona Antônia. A comida dela me fez falar. Ela me escuta quando nem eu sei o que dizer." Ninguém conseguia se mexer. E ali, diante dos investidores, funcionários e até o chefe, Bernardo estendeu o caderno de desenhos abrindo página por página, cada uma com um prato, uma frase e uma história. Cláudio tentava manter a pose, mas a parede que ele mesmo construiu começou a rachar. "Você já viu uma criança falar mais verdade do que todos os adultos juntos?" Comenta: "Crianças sentem o que a gente esconde." E se inscreve agora, porque Dona Antônia pode ter saído pela porta dos fundos, mas não vai ficar lá por muito tempo. Dona Antônia saiu do restaurante com o coração pesado e as mãos vazias. Nem a panela de barro ela levou. O avental ficou pendurado, a chaleira ainda morna. Mas o que mais doía era deixar Bernardo. Naquele sábado, ela acordou cedo, como sempre, mas não havia para quem fazer café. Seu pequeno apartamento no Capão Redondo parecia mais frio do que o normal. Sentou na cadeira de plástico da varanda e ficou ali, olhando o céu nublado e pensando nas histórias que não contou. Já Bernardo voltou a se calar. Nos dias seguintes, recusou comida, ignorou os funcionários, desenhou páginas inteiras só com manchas escuras. Quando Cláudio perguntou o que estava acontecendo, o menino apenas respondeu: "Tá tudo sem gosto." Nem o restaurante escapou. Clientes antigos começaram a notar que a comida já não emocionava. A crítica, que antes elogiava a essência brasileira, agora acusava o Raízes do Brasil de ser só fachada. Mas Cláudio era orgulhoso demais para voltar atrás. Preferia ver o restaurante definhar do que admitir que a alma dele era uma mulher de mãos gastas e sotaque do interior. Foi então que algo inesperado aconteceu. Bernardo fugiu. Sumiu da escola por uma tarde inteira. Ninguém o encontrava, até que ligaram para a polícia. Mas foi a zeladora do prédio que teve a ideia. "Já procuraram naquela padaria da esquina? Aqui tem cheiro de bolo de fubá." E lá estava ele, sentado num banquinho baixo,
comendo cuscuz com manteiga e segurando um papel na mão. Um bilhete antigo de Antônia. Esse era o prato que minha mãe fazia quando a gente precisava lembrar que era amado. Dona Antônia, chamada às pressas, chegou chorando. Sentou-se ao lado dele. Ele olhou para ela e disse baixinho: "Eu voltei para o seu cheiro." Ela abraçou o menino como se ele fosse seu. E talvez fosse, porque amor de verdade não tem nome em certidão, mas tem lar no peito. Naquele mesmo dia, Antônia recebeu uma ligação. Dona Antônia é da produção do programa Sabores da Alma. Alguém indicou a senhora. Queremos que cozinhe ao vivo e conte uma história. Ela hesitou. Nunca tinha feito nada em câmera, mas pensou em Bernardo. Se for para ele ouvir, eu vou. Você já percebeu que, às vezes, quem o mundo rejeita é exatamente quem foi escolhido para transformar vidas? Comenta: "Me arrepiei com essa parte." E se inscreve agora, porque no próximo episódio Dona Antônia vai mostrar ao mundo inteiro o sabor que ninguém conseguiu roubar dela. O estúdio estava iluminado, com câmeras em todos os cantos e cheiros se misturando ao nervosismo. Dona Antônia nunca tinha pisado num lugar tão cheio de luz, mas nem por isso tremia. Ela vestia seu melhor vestido, emprestado da vizinha, e levava nas mãos sua fiel panela de barro. "A senhora está pronta para cozinhar ao vivo?" perguntou a apresentadora sorridente. "Tô, minha filha, mas só se eu puder contar uma história junto." Ela preparou um baião de 2 com queijo coalho, farofa de cuscuz e um molho de coentro. Enquanto contava da primeira vez que viu o mar, do nascimento do filho que perdeu cedo, da fome que virou sabedoria, da cozinha que virou abrigo. Cozinhar, para mim, é cuidar de alguém sem perguntar nada. O público se emocionou, a internet também. Em poucas horas, trechos da participação viralizaram. Gente de todo o Brasil comentava: "Ela lembra minha avó. Essa mulher precisa de um restaurante só dela." Mas quem assistia em silêncio, com os olhos marejados, era Bernardo, ao lado do avô, no sofá da sala, com o caderno de desenhos no colo. "Ela é melhor que qualquer chefe", disse o menino. Cláudio ficou quieto. No dia seguinte, a notícia se espalhou. O Raízes do Brasil estava quase à beira da falência. Perdera clientes, respeito e identidade. E então, diante de todos os funcionários, Cláudio fez o impensável. Pegou o microfone e disse: "Eu cometi um erro. Julguei quem carregava a alma da nossa cozinha, por não caber no meu mundo. Mas chegou a hora de deixar o mundo dela caber aqui dentro." Horas depois, ele foi até a casa de Antônia, acompanhado de Bernardo. "Dona Antônia, se a senhora aceitar, quero te oferecer não um cargo, mas um espaço com seu nome, uma cozinha dentro do restaurante, para que o Brasil inteiro prove o que a senhora carrega no coração." Ela sorriu, devagar, com os olhos marejados. "Só aceito se o primeiro prato for para ele." E apontou para Bernardo. O novo espaço se chamou Coração de Panela, por Dona Antônia. Ficava nos fundos do restaurante, mas agora tinha paredes de vidro para que todos pudessem ver. O cardápio vinha com histórias escritas à mão, e ao lado de cada prato, uma ilustração feita por Bernardo. No evento de inauguração, o menino subiu no palco e disse: "Eu nunca gostei de falar, mas hoje eu quero dizer que a Dona Antônia me ensinou que comida também é abraço." Aplausos, choro, silêncio quebrado por amor. E no fim do discurso, Cláudio pegou o microfone e disse: "Quando eu era jovem, achava que sucesso era o que aparecia nos jornais. Hoje eu aprendi que sucesso é quando uma criança volta a sorrir por causa de uma panela de barro." Antônia riu, ajeitou o pano de prato no ombro e respondeu: "E tem coisa mais valiosa que isso?" 3 meses depois, ela se mudou com a filha para um sobrado simples, mas ensolarado, onde plantava cheiro verde e manjericão na varanda. Bernardo a visitava todo domingo, e no caderno de desenhos dele, agora havia uma nova página. 2 bonequinhos de mãos dadas. Um segurava uma panela, o outro um lápis de cor. Embaixo estava escrito: "Família é quem tempera sua vida com verdade."